Olá, alunos de redes de computadores. Vamos então retomar o nosso arquivo de nível de enlace, perdão, nível de enlace não, nível físico, e terminamos vendo a questão da modulação e agora vamos ver a digitalização. Né? A digitalização de sinais. O sinal analógico ele pode ser digitalizado usando-se o seguinte teorema. Se um sinal for amostrado com no mínimo o dobro da máxima frequência nele contida, ele poderá ser recuperado integralmente. Então veja bem, o que está falando essa premissa aí para nós? Primeiro, quando você tem um sinal e você quer digitalizar esse sinal, ele tem que ser amostrado com, no mínimo, o dobro da maior frequência contida no sinal. Nem mais e nem menos. Nós vamos ver que também não adianta fazer amostrar uma taxa de amostragem maior que o dobro da maior frequência do sinal. É o dobro da maior frequência do sinal. Então, se for menor do que isso, você não vai conseguir recuperar o seu sinal. Então, a sua digitalização não será perfeita, você não conseguirá recuperar esse sinal. Ok? Um exemplo, um sinal de voz. O sinal de voz a gente pode, de uma forma bem simples, dizer que ele está contido de 0 a 4 kHz. Né? Então, a maior frequência é 4 kHz. Então, o seu sinal para ser digitalizado, seu sinal de voz para ser digitalizado, ele tem que ser amostrado a uma taxa de, no mínimo, o dobro. Então, 4 kHz, o dobro, 8 kHz. Mas quando você está falando em amostragem, você não vai falar mais hertz. A frequência de amostragem não vai ser expressa em hertz, e sim em amostras por segundo. Então, hertz são ciclos por segundo. Frequência de amostragem são amostras por segundo. Então, a maior frequência contida no sinal de voz, 4 kHz. De 0 a 4 kHz, a maior frequência, 4 kHz. O dobro da maior frequência, 8 kHz. Como estamos fazendo amostragem, são 8.000 amostras por segundo. 8K, 8.000 amostras por segundo. Então, a cada segundo, você tem que amostrar o seu sinal 8.000 vezes para você garantir que você recupere o sinal no receptor. Então, se você amostrar 7.000 vezes por segundo, 7.000 amostras por segundo, não é garantido que o que você vai recompor lá no receptor será exatamente o que foi transmitido. Para isso tem que ser 8.000 amostras por segundo. Vamos ver um exemplo da digitalização, estudando a digitalização PCM, né, ou modulação por codificação de pulsos, Pulse Code Modulation. É, sem dúvida nenhuma, a técnica de digitalização mais utilizada. Sempre um processo de digitalização, não só usando PCM, mas sempre um processo de digitalização será compreendido em 3 etapas. A primeira, a amostragem do sinal analógico. Uma segunda etapa, a quantização dos valores. E uma terceira etapa, a codificação dos valores em binário. Então, a primeira etapa é uma amostragem do sinal. A segunda, uma quantização. E uma terceira fase, a codificação desses valores em binário. Então vamos ver aí através de um exemplo, né, para ficar mais claro. Então, o que você quer transmitir é um sinal analógico, é a voz. Né? É esse sinal em azul.
sinal analógico em azul, né? Só para vocês terem uma ideia, né, o sinal de voz ele é convertido numa onda de tensão. Então, há diafragmas ali nos microfones que convertem essa onda sonora, que é a voz, em uma onda de uma tensão, né? De uma voltagem. Então, o que a gente tem em azul aí é exatamente isso. É a voz, que é uma onda sonora, que foi convertida em uma onda elétrica, em uma onda de tensão, com vários níveis aí de tensão em volts, por exemplo. Então, o que nós temos a fazer é o seguinte: é transmitir a voz que está em azul. Só que para isso nós temos que amostrar, quantizar e codificar. Então a primeira etapa é amostrar. Com que frequência? O dobro da maior frequência contida no sinal. 2 vezes a frequência máxima. Se é voz, é 8.000 amostras por segundo. Então, de uma amostra na outra, são 125 microsegundos. Por que eu sei isso? Porque período é o inverso da frequência. Então, qual que é o período, o tempo de uma amostra na outra? É o inverso da frequência. 1 dividido por 8.000 dá 125 vezes 10 a menos 6. Ou seja, 125 microsegundos. Então, esse é o período de amostragem. Você vai amostrar a cada 125 microsegundos, ou 0,125 milissegundos. Então, veja bem, você tem a onda em azul, a voz, que foi transformada em uma onda elétrica, e você quer primeiro amostrar. O processo de amostragem, gente, pense o seguinte: quando você tem, por exemplo, um rio e que você quer monitorar a qualidade da água desse rio, você não vai pegar a água toda do rio. Não faz sentido. Você vai pegar um balde ali, num ponto, depois vai de água analisar, depois você vai pegar um outro balde, um outro ponto de água, vai analisar. Ou seja, você vai pegar amostras. Aqui é a mesma coisa. Você não vai pegar o sinal em azul inteiro. Você vai pegar pontos específicos. E quais pontos serão esses? Vai depender da maior frequência do sinal. 2 vezes a maior frequência do sinal. E o período, né? De quanto em quanto tempo você vai amostrar. O inverso da frequência de amostragem. Ok? Então, no primeiro instante, você faz a primeira amostragem. A primeira amostragem dá 3,0 volts. Você foi lá e mediu. A segunda amostragem, você vai lá e mede, deu 1,6 volts. A terceira amostragem deu 6,8 volts. A próxima deu 2,2 volts, a próxima 3,7 volts e a próxima 6,4 volts. Só que agora você vai ter que quantizar. Quantizar é a seguinte questão: você está transformando uma coisa que é analógica em digital. Em quantos bits você vai fazer isso? Em quantos bits você vai fazer isso? Então, no exemplo aí, a quantização ela é feita em 8 níveis. 8 níveis. E quantos bits você consegue com 8 níveis? 3 bits. Por quê? 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, com 8 níveis, você quantifica em 3 bits. Então, você está usando uma quantização de 8 níveis. Quais serão esses 8 níveis? Imagina o seguinte: o seu menor pode ser 0, quando você não estiver falando nada, o seu sinal analógico lá, a sua onda vai ser 0. E o maior valor, vamos colocar que ele seja 7.
Então, para quantizar em 8 níveis, ou vai ser 0, ou vai ser 1, ou vai ser 2, ou vai ser 3, ou vai ser 4, ou vai ser 5, ou vai ser 6, ou vai ser 7. Então, são 8 níveis, de 0 a 7. Então, a primeira amostragem, que foi 3.0, ela vai ser quantizada em 3. A segunda amostragem, que foi 1.6, ela será quantizada em 2. Por quê? Você vai ter que quantizar ou em 1 ou em 2. 1.6 vai ter que ir para 1 ou para 2. Arredondando, para ter um erro menor, vai para 2. 6.8 vai para 7. 2.2 vai para 2. 3.7 vai para 4. Acompanhe o primeiro e o segundo gráfico, a amostragem e a quantização. E o 6.4 vai para 6. Então agora o que você tem é 3 volts, 2 volts, 7 volts, 2, 4 e 6 volts. Okay? Observe que ao fazer isso você está cometendo um erro sim, que é o erro de quantização. A segunda amostragem não é 2, ela é 1.6. Mas você tem que quantizar em 1 ou em 2. Então você quantiza em 2. Aí você vai estar ocorrendo num erro de 0,4 volts. Isso acontece. É o erro de quantização. Depois, você vai codificar esses níveis do gráfico do meio, 3, 2, 7, 2, 4, 6, em binário. Então, nós podemos fazer o seguinte, né? Deixa eu só colocar aqui. Nós podemos fazer da seguinte forma. A sequência 0, 0, 0, você vai colocar como 0 volt. A sequência 0, 0, 1, você vai colocar como sendo 1 volt. A sequência 0, 1, 0, você vai colocar como sendo 2 volts. A sequência 0, 1, 1, você vai colocar como sendo 3 volts. E aí por diante. A sequência 1, 0, 0. A sequência 1, 0, 1. A sequência 1, 1, 0. E finalmente a sequência 1, 1, 1, que será 7 volts. Ok? Então, olha, 0 volt, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Né? Deixa eu ficar mais claro aqui. 4 volts. Essa sequência 5 volts. E essa sequência 6 volts. Ok? Então, olha só, nós podemos combinar que a sequência 0, 0, 0 vai representar 0 volt. E assim por diante, como está lá logo abaixo do título. Então, para o 3, por exemplo, na quantização 3, ela vai ser representada pela sequência de 3 bits 0, 1, 1. Então foi o que aconteceu na primeira codificação. O 3 foi codificado em 0, 1, 1. O 2 foi codificado em, veja lá em cima, perto do título. O 2 foi codificado em 0, 1, 0. O 7
O 2, 0, 1, 0. O 4, 1, 0, 0. E o 6, 1, 1, 0. Então, agora você transformou aquele sinal analógico nessa sequência de bits que está no último gráfico, no gráfico inferior. Então, agora aquela sua voz se transformou nesta sequência de bits. E o que você vai transmitir é essa sequência de bits modulada em alguma portadora. Ok? Os meios de transmissão. Cada meio de transmissão tem as suas características, principalmente características relativas à taxa de transmissão, o pessoal também chama de banda passante, e questões de ruído, né? Questões de preço, questões de facilidade de operação também. Então, cada um dos meios de transmissão tem características peculiares relacionadas a essas questões que acabamos de falar. O primeiro meio de transmissão que nós vamos falar é o par trançado. Par trançado ou cabo UTP. Par trançado não blindado. Por quê? Porque existe o STP, que é par trançado blindado. Mas é muito menos utilizado. O que é mais utilizado em redes é o cabo UTP. O cabo UTP, ele é um cabo de 8 vias, né? Então ele tem ali 4 pares dentro dele, ok? E esses pares trançados para se evitar uma indução de um par no outro. Esses pares eles vêm com um label, né? Eles vêm identificados, então é verde, branco, branco, verde, laranja, verde, verde, laranja, marrom, branco, branco, marrom. Então há toda uma identificação desses cabos dentro do cabo UTP, desses fios dentro do cabo UTP. E ele é trançado, nós falamos, para evitar que um par interfira com o outro. Porque se os pares estiverem simplesmente esticados, eles vão funcionar como um dipolo, como uma antena, e irão interferir entre si. Então o que você faz? Você vai ali e trança o par para evitar esse efeito de antena, de indução, para que um par não interfira com o outro. Mas veja bem, isso é feito para um cabo, um par com o outro. Não evita que haja interferência externa. Então, um sinal elétrico externo vai sim interferir no cabo UTP, no sinal que está trafegando no cabo UTP. Por quê? Porque não há nenhum tipo de blindagem eletromagnética, não há nenhum tipo de proteção eletromagnética. Ok? Então, o cabo UTP ele sofre com o ruído. A proteção que ele tem, aquela proteção plástica, ela não oferece nenhuma proteção eletromagnética contra ruído. Ok? Ela é só uma proteção mecânica, é um plástico, um polímero. Ok? E existem várias categorias de cabo UTP. Categoria 3, categoria 5, é o que o pessoal chama de CAT, CAT 3, CAT 5, CAT 5E, CAT 6. Então são as categorias. Quanto mais elevada a categoria, maior a taxa de transmissão e maior a frequência que o cabo pode trabalhar. Uma questão, o cabo coaxial, então, já falamos que ele tem uma boa taxa de transmissão. Hoje, os cabos atuais de categoria 5E para cima, eles têm boa capacidade de taxa de transmissão, sofrem com ruído, são relativamente baratos, é um meio de transmissão relativamente barato,
é de fácil operação. Então é fácil lidar, é fácil fazer curvas com ele, distribuir espacialmente, fazer os conectores. Então ele tem essas facilidades, mas tem a questão do ruído. Ele é totalmente sensível a ruído externo. Ok? O cabo coaxial, deixa eu só ver aqui. Okay. O cabo coaxial ele tem total imunidade contra interferência externa. A própria construção do cabo, as próprias questões construtivas do cabo fazem com que ele tenha essa imunidade a ruído externo. Okay? Então ele é formado por um condutor interno, um separador que é um isolante, uma malha externa que é o terra e uma capa isolante. Então essa forma como ele é construído dá a ele uma imunidade, uma boa imunidade contra ruído externo. A capacidade de transmissão, né, a taxa de transmissão que ele consegue é relativamente boa, né? Só que a operação com ele é muito difícil, porque é difícil fazer curva, as conexões são chatas de se fazer, né? Então ele tem esses problemas. Com relação a preço, também não tem um preço tão elevado, mas acredito que seja um pouco mais elevado que o cabo UTP. As fibras. As fibras são um meio de transmissão que te dá altíssimas taxas de transmissão. A luz ela é confinada dentro de um fio de vidro, né? Então a luz fica ali confinada e trafega sempre ali dentro desse filete de vidro, né? Altíssima taxa de transferência. Por quê? Porque você está trabalhando em frequências da luz, né? Então são frequências muito altas. E com isso você consegue obter grandes taxas de transmissão, elevadas taxas de transmissão. E por conta dessa característica, a fibra tem total imunidade contra o ruído externo, porque os ruídos são numa frequência muito menor do que a luz. Então, para haver uma interferência, tem que estar na mesma faixa de frequência. Para ter interferência, tem duas questões. Tem que estar na mesma faixa de frequência e no mesmo lugar. Então, quando você trabalha com fibra, são frequências diferentes, o ruído e a informação que está trafegando na frequência da luz. Tá certo? Então, não há essa interferência entre o ruído externo e o sinal que trafega na fibra. Então, total imunidade a ruído externo. Grande taxa de transmissão, pelo que já falamos, né? Agora, a operação com a fibra ela é uma operação delicada, porque a gente acabou de dizer que é um filete de vidro, e vidro quebra. E se quebrar, vai ter que ser feita uma fusão, por exemplo, que é cara, que é demorada, né? Então você tem que trabalhar com a fibra com muito cuidado, né? E, além disso, o custo da fibra é um custo, relativamente a cabo coaxial e cabo UTP, um custo maior. Ok? Aí são só os tipos de fibra, né? Fibra monomodo, multimodo, alguns exemplos. Micro-ondas, ou, na realidade, comunicação por atmosfera. Vamos colocar assim, comunicação pela atmosfera. Não é só micro-ondas. Né? Quando você usa a atmosfera, primeiro, com relação a custo, você não tem custo com o meio, porque você já está utilizando a atmosfera. Mas esse meio é um meio aberto.
Então, a questão de ruído, né, é muito grande quando você trabalha com a atmosfera. Então, é muito sensível a ruído. Taxa de transmissão, você consegue altas taxas de transmissão e um preço elevado, relativamente um pouco mais elevado do que meios cabeados, porque você precisa montar as torres e todo o hardware de transmissão. Mas isso é muito relativo, porque você tem uma rapidez muito maior e não gasta também com o meio de transmissão. Então, são essas as questões. As principais delas, quando você faz a comunicação pela atmosfera, é, é primordial que você tenha em mente que a questão de ruído é um problema. Você está exposto a ruído externo, ok? A questão de linha divisada é só quando você trabalha com micro-ondas. Tá? Só quando se trabalha na faixa de micro-ondas. Ok? Então aí, para enlaces de alto desempenho, são antenas diretivas e você precisa de visada direta. O que não acontece, por exemplo, com Wi-Fi. Ok? São transmissões diferentes. Vamos parar por aqui e depois retomamos esse mesmo arquivo. Até mais, tchau.